Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Para entendermos a Bíblia, é interessante sabermos que ela foi escrita em diversas linguagens: figurativa, simbólica, tipológica e a mais comum, a linguagem literal. Na linguagem literal, por exemplo, quando fala de Jesus, filho de José e de Maria, está falando da família de Jesus, literalmente. Mas quando vemos, por exemplo, João Batista falando que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus já é uma linguagem simbólica. A simbologia do Cordeiro representando Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo. E isso faz entender a Bíblia de uma forma mais ampla e faz com que tenhamos um maior entendimento e amor pela palavra de Deus. Hoje vamos tratar de forma bem objetiva da questão eclesiológica, da eclesiologia de Ruth. Ruth, um tipo de igreja. Pessoa sempre é tipo. Então, uma pessoa é tipo de outra. Vemos aqui Ruth, tipo da igreja. Vemos Davi, tipo de Cristo. Vemos, por exemplo, Golias, tipo do anticristo. Hoje vamos ver então Ruth como tipo de igreja. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Antes de entrarmos aqui no estudo, quero lembrar você, daqui a pouquinho, no finalzinho, tem uma oração. É importante que você conclua o estudo da palavra com a oração. É um devocional todos os dias. Leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. E quero pedir você desde já, deixa aí uma paz do Senhor, um amém, um bom dia, uma boa noite, qualquer forma de interação e obrigado a todos vocês que têm participado, entendido a palavra de Deus. No livro de Ruth, temos, por exemplo, Elimeleque e Noemi, um casal. Elimeleque significa Deus é rei. Noemi significa agradável. Eles tiveram 2 filhos. Um chamava Malom e o outro Quilion. Um significava doente e o outro um desperdício. Acontece que Malom casou com Ruth e Quilion casou com Orfa. O nome da esposa de Quilion, Orfa, significa juba ou pescoço elegante. O nome da esposa de Malom significa plena beleza amiga, Ruth. Ruth, plena beleza amiga. Então guarde esses nomes porque o significado deles vai mostrar algo no futuro. Como houve fome em Belém, eles partiram para uma outra nação. Só que lá morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion. Observem que o nome dos 2 filhos eram nomes desprezíveis. Malom, por exemplo, era doentio. Quilion era um desperdício. Esses 2 filhos morrem, morre também Elimeleque, e eles já estavam casados. Ficou 3 viúvas. Ficou Noemi, que era sogra de Ruth e sogra de Orfa. Noemi ficou sabendo que a fome em Belém havia acabado. Então resolve voltar e quer despedir das suas noras. Ela diz para elas ficarem. E o texto que lemos diz que elas choraram grandemente, abriram a boca e chorou. Mas enquanto Orfa, que significa juba, pescoço elegante, se emocionou com
a possível partida da sua sogra, Ruth se apegou a ela. Aqui nós vemos duas diferenças. A diferença de uma igreja que emociona, uma igreja que faz barulho, uma igreja que bate palma, uma igreja que chora, uma igreja que busca o sobrenatural o tempo todo, a experiência religiosa o tempo todo, e uma igreja que é Ruth, aquela igreja plena, aquela igreja que é fiel e amorosa, que se apega. Uma igreja que está junto enquanto tem recursos, enquanto tem, entre aspas, milagres e testemunho, e uma outra igreja que permanece fiel e firme. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus do mesmo jeito. Vemos então que o tipo de igreja, tipo de órfã, é o tipo de juba, de pescoço elegante, aquela pessoa eh, que mostra aquela beleza, mas vemos o tipo de Ruth que ela não tem assim um destaque, mas ela é plena, ela é completa, ela é amiga. Prosseguindo com a explicação, acontece que Orfa beijou a sua sogra e voltou para o seu povo. Ruth resolveu ir com ela e disse mais: Aonde você for, eu irei, meu povo, o seu povo é meu povo. E disse: Eu faço parte dessa família. O seu Deus é o meu Deus. Isso é muito importante. Isso mostra que ela tinha sido evangelizada pela sua sogra Noemir. Quando chegaram em Belém, o que é que Ruth resolve fazer? Ruth pede para sua sogra: Deixa eu ir colher espigas. O texto aqui vai falar, Ruth vai rabiscar espigas. No tempo da lei, quando era a colheita, nesse caso aqui, no nosso calendário, mais ou menos abril, o início da cega, então essa moabita, por nome de Ruth, vai. Então a lei disse que os ceifeiros deixavam algumas espigas pequenas, alguma coisa que caía, não podia pegar, porque o pobre vinha depois e rabiscava, colhia o resto que sobrou, aquelas espigas menorzinhas, alguma coisa que caiu, isso era para o pobre colher. E o que é que Ruth pede à sua sogra para ir fazer? Deixa eu ir colher espigas. E ela teve permissão para ir. Então aqui já mostra um tipo de igreja que trabalha, um tipo de igreja que não fica esperando as coisas acontecerem, ela faz acontecer, ela vai aos necessitados, ela prega a palavra, ela mostra amor, ela mostra cuidado para, no caso de Ruth, para com a sua sogra. Ela vai colher espigas trabalhando ali e de repente o dono da fazenda vê Ruth, ele foi por acaso visitar a colheita e pergunta quem era Ruth, informaram que era Ruth, deram testemunho de Ruth, disse que ela estava colhendo espigas desde que o dia amanheceu, e ele dá conselhos tanto para Ruth não ir para outro campo, dá permissão para ela beber água no capítulo 2, versículo 9, e diz para que os outros servos não atrapalhasse ela em nada. A parte B do versículo 9 do capítulo 2. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ou seja, você pode beber da água que os meus servos tiraram. Eu vejo aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus Cristo dizendo: Quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui eu já quero deixar bem claro para vocês que o dono da fazenda, que se chamava Boaz, era um dos parentes remidores. E parente remidor é aquele que, de acordo com a lei, deveria comprar a fazenda de volta, deveria resgatar a dívida. Como Elimeleque perdeu tudo que tinha por causa da fome, porque morreu e não conseguiu resgatar, então um parente próximo deveria. Isso chama parente remidor. E esse Boaz era um dos parentes remidor. Então aqui vemos um tipo de Cristo. Já vemos Ruth como tipo de igreja e vemos agora Boaz como tipo de Cristo, por vários detalhes. E vemos aqui ele dando água para ela, cuidando dela, dizendo para ela não ir para outro campo, ou seja,
permanecer onde ela estava. No capítulo 2, versículo 14. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: chega-te aqui e come do pão. Olha que interessante, Jesus Cristo no livro de João, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é o pão. Agora que já temos Boaz oferecendo água, Jesus Cristo ofereceu água, vemos aqui Boaz oferecendo pão. Jesus Cristo disse que era o pão. Então vemos aqui ao cuidado. Nós devemos aprender com Noemi, com Noemi, que evangelizou, né? Que ensinou a lei de Deus para sua nora Ruth, e de Ruth que aprende. Ela não aprendeu apenas, mas ela fez aquilo ser parte da vida dela. Quando Ruth chega em casa, conta tudo para sua sogra. Então a sogra de Ruth glorifica a Deus e diz: esse é o nosso parente remidor. Ele é responsável por comprar tudo que era nosso e devolver. Olha que interessante. O capítulo 2, versículo 20, vai mostrar: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse mais, Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Por que entre os dos vivos e dos mortos? Porque comprando, resgatando a herança, isso iria, eh, isso iria ajudar, isso iria trazer honra para os que haviam morrido antes de conseguir pagar tudo aquilo que acontece, que tinha perdido. Então Ruth recebe conselhos da sua sogra para aproximar-se de Boaz, e por fim, ela aproxima de Boaz, ela conversa com Boaz, explica a situação para Boaz, lembra Boaz que ele era o parente remidor dela, da situação toda, e Boaz diz assim: olha, calma. Boaz dá para ela 6 medidas de cevada, manda voltar para ela. Eu fico olhando aqui que todo aquele que vai até Cristo nunca volta com as mãos vazias. Ela voltou levando, né, presentes, alimento para sua sogra. Então você sempre tem para doar. Você, quando bebe da água da vida, rios de água viva flui do seu interior. Ela volta então à sua sogra e ela diz: olha, capítulo 3, versículo 18. Pode ter certeza que Boaz não vai descansar enquanto não resolver a situação, porque havia outro parente que era mais remidor, mais chegado do que ele. Tinha uma sucessão. Boaz não era o próximo. Então, houve toda uma situação no dia de um julgamento. Boaz chamou este parente que era o mais próximo, mais chegado, passou a situação para ele. Ele disse que não tinha interesse em Ruth e não queria desfazer da sua fazenda, dos seus bens, porque sabemos que a fazenda, os bens que ele iria pegar de volta, deveria ser dado para o primeiro filho que nascesse de Ruth. Então não era para ele. Mas olha que interessante essa questão do filho que nascesse. A partir daí, da recusa, Boaz passa a ser o próximo parente, ele redime Ruth, ele casa com Ruth. Quando ele casa com Ruth, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Quando ela casa com Boaz, ela deixa de ser apenas uma mulher que estava rabiscando espigas, mas passa a ser também dona da fazenda, passa a ser dona de tudo. Olha que interessante, que mais lindo. E vemos no capítulo 4, versículo 11, as pessoas dando testemunho dela, do trabalho dela, as mulheres abençoando ela. Então aqui nós vemos que alguém que aceita voltar para um povo que não era seu povo até então, mas aceita pela fé, pelo amor, por ter se apegado, aceita de coração, uma pessoa amorosa que volta com a sua sogra, volta para um povo. Ela poderia ter ficado com o povo dela, mas voltou sem esperança de nada, sem ver nada, e acabou sendo esposa do dono da fazenda, acabou sendo herdeira de tudo isso. E as últimas palavras do livro diz:
E Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E Davi é, no caso, Jesus Cristo da linhagem de Davi. Ou seja, essa mulher, essa moabita, acabou entrando na linhagem dos reis de Israel e do próprio Senhor Jesus Cristo. Fica aqui, nós também, como gentios, que não éramos do povo, que não somos, né, legítimos do povo de Israel, mas fomos inseridos nesse ministério e aprendemos um pouquinho sobre o livro de Ruth e sobre Ruth, um tipo de igreja. O livro começa com fome e termina com fartura. O livro começa com funeral e termina com um casamento. O livro de Ruth é o 8º livro que está entre Juízes e Samuel. Juízes é o livro da apostasia. O livro de Samuel é o estabelecimento do reino. A igreja está entre isso tudo. Nós estamos na era, no tempo da igreja, e depois virá o milênio. Boaz, já aprendemos, não esqueça, é o tipo de Cristo. Ruth é o tipo de igreja. E devemos aprender com Ruth, ser pessoa amigável, ser pessoa que trabalha, ser pessoa obediente, ser pessoa que recebe o evangelho e deixa ele fazer parte da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Assim, Pai, como o Senhor nos comprou no mercado de escravo, vemos ali também Boaz pagando toda a dívida da família, meu Pai, de Elimeleque. Deus, que o Senhor venha nos guardar, que nós venhamos estar, meu Pai, atentos à trombeta, e sabemos, Pai, que aqui a festa, o casamento de Ruth com Boaz, é o casamento da igreja com Jesus Cristo, as bodas do Cordeiro, e que reinaremos contigo na eternidade, no milênio. Muito obrigado por ter nos escolhido. Deus abençoe você. Um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.